especial, que é o da Palavra de Deus. Pastor Walter também faz parte da igreja lá de Jardim Apurá, em São Paulo. Igreja que tivemos uma alegria grande de trabalhar com eles, irmãos todos. E Pastor Walter é o atual pastor e está aqui e vai trazer-nos a mensagem da parte da Palavra do Senhor para todos os corações. Amém, amém. Uma honra enorme poder com os irmãos nesse final de dia, começo de noite, tão gostoso estudarmos a palavra de Deus. Muito bom também poder não ter só ensaiado, vir caminhar com o nosso querido pastor Caleb, como hoje também, né? Deu certo, estamos todos aqui. Era projeto vir e fomos ensaiando, fizemos a visita. Hoje deu certo de virmos para fazermos esse culto nessa tarde. E todo quarto sábado, anota aí, pastor Caleb, todo quarto, obrigado, minha linda Marília. Todo quarto domingo vem uma turma lá da Igreja Presbiteriana do Jardim Apurá para passar com vocês esse momento, tá bom? Cultuando a Deus junto com o pastor Caleb e com os queridos amigos. O texto que eu escolhi para a nossa reflexão nessa tarde se encontra em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 20 também. Capítulo 20, versículo 20. E enquanto você abre sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 20, versículo 20, convido meu querido diácono Pedro para orar e pedir a Deus que Deus nos abençoe nessa tarde tão gostosa. Oremos, fechem os seus olhos, já deixe sua Bíblia aberta e oremos ao Senhor. Amado Deus de misericórdia, estamos aqui na tua presença, Senhor, para louvar e bendizer o teu santo nome. Sim, Senhor. Pedimos, Pai, neste momento, que tu abençoe este culto, Pai, que Ó, Pai, receba. abençoe o pregador dessa noite, que ele não fale por ele mesmo, Pai, mas ele fale através do Espírito Santo, Pai, Amém. que possa trazer as palavras aos nossos corações. Amém. E que essas palavras, Pai, nós possamos levar para o nosso dia a dia, Senhor. Nós pedimos e agradecemos. Aleluia, Deus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá? Segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 20, leio e os irmãos acompanhem. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o arqueoduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Observe que aí tem um resumo da história do rei Ezequias. Esse rei que, ao meu ver, foi um dos grandes reis, dos maiores reis da nação de Judá. Pense em grandes reis, e Judá teve bons reis. Esse talvez tenha sido um dos mais extraordinários reis dessa nação de Judá. A história passou, esse rei morreu, como a gente acabou de ler, outros tantos morreram, a nação de Judá já não existe mais nessa dimensão que existiu na época do texto lido, né, do texto exposto. Entretanto, a lição para nós nessa oportunidade é refletirmos sobre esse grande homem, as vitórias dele e as derrotas dele. Por quê? Porque talvez não, com certeza não sejamos tão grandes, né? Tão relevantes. As pessoas, muitos nem sabem que a gente existe, né? Só os mais próximos da gente. Mas você acha que o presidente da República sabe que Adriano existe? O Cirilo sabe, mas o presidente da República talvez nem faça ideia que a Adriana do Cirilo existe. A gente gosta demais do Dalton, trouxe a gente para cá, mas você acha que alguém sabe, a não ser a turma do Dalton, que o Dalton existe?
Entendeu? Hoje o pessoal conhece a gente porque está próximo, então não somos tão relevantes assim para a nação. Se porventura algum de nós falharmos, sumirmos, evaporarmos, vai fazer que diferença para o Brasil, né? Caleb, sumiu o Caleb, qual a diferença, né? Sumiu o Walter Terrão, eu nem sabia que tinha um camarada chamado Walter Terrão, vocês não sabiam, o pessoal que está visitando aqui não sabia, conheceram hoje. Né? Tiveram esse privilégio inenarrável, né? de hoje conhecer o Walter Terrão, que está mais para poeira do que Walter Terrão. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque esse homem, a história dele ficou registrada nas Sagradas Escrituras, provavelmente a tua e a minha não serão registradas, e esse homem deixou exemplo na vida dele, na história dele, para que nós, conquanto não venhamos a impactar tanta gente, possamos, como esse homem, de alguma forma impactarmos com a nossa história a vida de alguns. Qual é a importância da sua vida? Qual é a relevância da sua vida? Hoje, se Deus falasse para você, tu vai morrer, prepara, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Me diga qual a diferença se você morresse hoje que isso faria. Vá lá, ainda no capítulo 20, no início da história. Capítulo 20, não no início da história, mas no início do capítulo. Capítulo 20, versículo 1. Olha aí. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Qual é essa enfermidade? Provavelmente um câncer fulminante. Algo que ele veio e começou a corroer as suas entranhas. E ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, que naqueles dias era o grande profeta, um maravilhoso, um extraordinário profeta. Ele adoece e Deus manda um grande homem ir visitar esse monarca, o rei Ezequias. E o texto vai dizer para nós um pouco mais. Veio ter com ele o profeta Ezequias, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias recebe de Isaías essa palavra: tua enfermidade é ruim mesmo, o negócio não está bom para você, pode pôr em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Você vai morrer. Já parou para pensar, se Deus te desse a oportunidade de saber quantos anos tu tem à frente, ou quantos dias, e se Deus falasse assim: me põe em ordem a tua casa, tu vai morrer. Quais são os concertos que o Miro precisaria de fazer? Se Deus falasse assim para o Pedro: Pedro, põe em ordem a tua casa, porque tu tem aí uns diazinhos. Conserta o que precisa, porque você vai morrer, não vai viver. Qual é o desespero que lhe abateria para consertar? Versículo diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Oh, glória a Deus. É interessante que alguns de repente iam se levantar daquela situação do trono, daquela sala onde estava sentado, ou sei lá do que o queira, mas sairia dali e consertaria alguma coisa. A primeira coisa que esse homem fez foi orar. Vou orar. Deus falou que eu vou morrer, que eu preciso colocar minha casa em ordem, e eu vou orar, e eu vou clamar ao Senhor, e eu vou conversar com o Senhor. E o texto diz o seguinte para nós: e orou ao Senhor dizendo, olha que oração: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Esse homem agora, diante da notícia de que vai morrer, que ele tem que colocar a casa em ordem, ele ora ao Senhor. E ele ora ao Senhor dizendo: Deus, lembra que eu fui fiel. Lembra que eu fui fiel. Quantos de nós podemos ser encontrados hoje como fiéis, como padrão, como modelo? Porque fiel nada mais é do que aquilo pelo qual você pode tirar medida. Se eu peço para você, me traz 1 quilo de açúcar, você vai chegar lá no mercadinho e se não tiver ele já, né, no pacote, ele vai colocar numa balança e vai colocar aqueles fiéis, né, aquele peso ali. E quando equiparar,
tomar um seu quilo. Eu andei fiel. Podiam se olhar para mim e se equiparar a justiça a partir da minha vida. Podiam olhar para mim e colocar na vida a partir da medida como eu andava. Glória a Deus. Já pensou? Nos últimos dias da tua vida dos anjos, o Senhor falar, vai morrer dos anjos. Mas eu andei fiel. Eu andei fiel. O Senhor sabe que eu andei fiel. O Senhor sabe que eu andei direitinho. E mais, o texto diz que ele não apenas diz para Deus que foi fiel e que Deus poderia se lembrar disso. Deus é testemunha. Sabe, irmãos, uma coisa é você falar para A ou B que você é fiel e ele acreditar. Outra coisa é você invocar Deus como testemunha. O Senhor lembra que eu fui fiel? Muitas vezes a gente fica assim pensando, Deus tem misericórdia, hoje esse dia o Senhor tira da tua a cadernetazinha, que esse dia meu não prestou. Quando já passaram por dia que se pudesse Deus tirar da caderneta dele ia ficar legal, porque não foram dias legais. Esse homem evoca Deus e diz, Deus, lembra, tem aí na tua memória que eu fui fiel, que eu andei aí mais um pouquinho com inteireza de coração. O que é inteireza de coração, se não ter um coração completamente de Deus? Ele diz, o meu coração nunca foi dividido, o meu coração nunca foi rachado, o meu coração nunca ficou entre o Senhor e mais alguma coisa. O meu coração foi totalmente do Senhor. Eu andei diante de ti com inteireza de coração. O meu coração pertencia ao Senhor. Lembra disso? Eu estou morrendo, mas eu quero dizer para o Senhor, fui fiel, meu coração foi inteiro. Lembra disso? Né? Já parou para pensar, se Deus abrisse um julgamento, ele já estava se justificando perante o altar do Pai. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ei, irmãos, às vezes a gente faz o que é reto perante um e outro, mas será que o é diante de Deus? E de vez em quando a gente vê algumas coisas que a gente acha que é legal e não é. Vou te dar um exemplo. O rapaz estava passeando por uma região rural, mais ou menos igual a essa, bonita, né? Região gostosa. Pastor Caleb, que lugar, hein? E aí ele estava passeando e ele viu no pasto um leitão com a prótese. Leitão, porcão, né? Leitão, sabe? É bem capaz de vocês saberem mais do que eu o que é isso, né? Um leitão com a prótese. E aí ele ficou admirado de ver um leitão com a prótese. Como é que pode um negócio desse, um leitão com a prótese? Aí era um senhor com a esposa dele que estava passeando numa região bonita igual a essa. A curiosidade foi tanta que ele teve que bater na porta do dono da onde estava o espaço do leitão com a prótese. Falou, moço, desculpa, mas o senhor pode me explicar que coisa, o senhor gastou dinheiro comprando uma prótese para o leitão? O senhor deve gostar demais desse leitão. Um leitão que deu problema na perna e está com a prótese. O senhor pode contar a história desse leitão? O dono da casa disse, esse leitão é quase da família. Esse leitão é muito querido nosso. Porque os meninos caíram dentro d'água, não sabiam nadar, esse leitãozinho tirou dentro d'água. Veio uma vaca doida para pegar esses meninos, o leitão entrou na frente da vaca e não deixou. É por isso que até hoje a gente só teve coragem de comer a perna. Isso que é uma coisa e é outra, né? Então, uma coisa é você achar que é legal, outra coisa é você pedir para Deus que Ele anotou lá, o Senhor sabe que eu andei com inteireza diante dos teus olhos. Não sei se para A, B, C eu fui legal, mas para o Senhor lembra. Lembra disso? Isso tudo em oração, irmãos. Glória a Deus. Se hoje fosse seu último dia de existência, que Deus pudesse colocar nos teus lábios uma oração como essa, uma oração portentosa, uma oração, mas só que não era uma oração só para domingo de tarde ser pregado, era uma oração que era verdadeira, porque depois de ter orado, ele virou o rosto para a parede e chorou. Um homem quebrantado, um rei chorando, um monarca que podia dar ordem para A ou B, para criar listas, para dizer um monte de coisas para Deus. Ele se quebranta perante Deus com o seu choro, com as suas lágrimas, porque ele sabe que por mais que ele fosse, por mais que ele tivesse construído, ele não era nada e pó ele era, e diante do Deus Todo-Poderoso ele estava, e que cabia diante desse Deus, depois de ter orado, chorar.
Caleb disse algo que me chamou a atenção, reverendo Caleb. Vocês não sabem que vocês são resposta de oração, e o quanto eu orei para vocês estarem aqui, e muito, e muito, sabe? Às vezes a gente ora 1, 2, 10 anos, 20 anos, a gente ora, mas uma hora o Senhor Deus move céus e terra e realiza o que precisa de ser realizado. E esse homem está diante desse Deus que pode realizar, e esse homem está quebrantado diante desse Deus que pode todas as coisas, e diante de quem e com quem ele viveu com fidelidade, com inteireza de coração, vivendo retamente. É isso que a gente precisa de estar pronto, para nos últimos instantes da vida da gente, termos uma oração como essa, estarmos prontos. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando que nós vivemos dias muito complicados, que as pessoas vivem 2 tipos de fé, uma no ajuntamento e outra depois que o ajuntamento acaba. 2 tipos de cristianismo, um no momento do ajuntamento e outro depois que o ajuntamento acaba. E eu fico imaginando que se para as pessoas de lá, eles nos vissem aqui, talvez não seja o problema de nenhum de vocês, estou pensando num âmbito maior, me perdoe, mas às vezes você vê uma pessoa que estava no culto, mas não paga suas contas, que estava no culto, mas mexe com a mulher dos outros, que estava no culto, mas não vive direito, que estava no culto, mas é preguiçoso, que estava no culto, mas é mentiroso, que estava no culto, mas é caloteiro. E aí me faz lembrar de uma outra história, de um senhor que tinha uma fábrica de sabão, numa cidade, não sei da onde, mas numa cidade, e ele conversando com o pastor, ele falou assim para o pastor, esse dono da fábrica, ele disse o seguinte: os crentes da sua igreja são tudo sem vergonha. E o pastor ficou bravo, porque se fosse no meu caso eu ficava. O pastor Caleb também, né? Pastor Milton ficou muito nervoso com um negócio desse, talvez se passou por uma situação dessa. Os crentes da tua igreja são tudo uns crentes sem vergonha. Falei, na minha igreja não tem crente sem vergonha. Não, tem sim. Não tem. Falando e brigando com o dono da fábrica de sabão. E aí o dono da fábrica de sabão falou: deve ser porque o seu Jesus não resolve o problema. Falei, o seu sabão presta por acaso? Aí o dono da fábrica de sabão falou: presta sim. Por que aquele menino está sujo? Porque não usa meu sabão, então. O problema não é o meu Deus, o problema é o camarada que não vive na presença de Deus. Mas são os crentes sem vergonha. Sua igreja está cheia de crentes sem vergonha. Aí foi indo, ele cansou de não tá, e falou assim: pode ter sem vergonha dizendo que é crente, mas crente sem vergonha não tem não. Mas não tem mesmo. Que a gente possa ter uma vida aqui na presença de Deus e lá fora na presença de Deus. Que o dia que Deus nos chamar, possamos entregar uma oração como essa ao Senhor. Senhor, o Senhor lembra. O Senhor lembra. Mas vou fazer uma força violenta para lembrar que você foi muito... Não, Senhor, o Senhor lembra que eu andei direitinho. O Senhor lembra que o meu coração era do Senhor. O Senhor lembra, Senhor. O Senhor lembra, essas lágrimas que estão aqui nos meus olhos não são à toa não, Senhor. Eu vivi direitinho. Sabe, meus irmãos, nós temos que nos preparar. Às vezes a gente vive pensando que é eterno, e a gente não vive aqui se preparando para encontrar com Deus na eternidade. E a gente precisa de se preparar. Você nessa tarde é convidado para se preparar através de Cristo Jesus. Porque na verdade e de verdade, é só Jesus para trabalhar na nossa vida, para deixarmos de ser pessoas que tenham defeitos de caráter, posturas feias, indesejadas. É só Jesus para trabalhar na nossa vida, para que no último instante da nossa vida possamos orar ao Senhor dizendo: Senhor, lembra de como eu vivi? E Ele vai dizer: eu lembro, você viveu baseado na cruz do Calvário. Você baseou sua vida no sacrifício vicário do meu filho, naquele dia lá no Calvário. E isso te garantiu entrada aqui na minha presença. E quando você chegar na presença dos anjos, se assim o for, imagino eu, e o anjo te perguntar: Milton, o que te permite entrar aqui? Posso perguntar para a Hilda? Não precisa. Não, por favor, nem pergunte. Milton, posso perguntar para a igreja as quais você pastoreou? Não precisa.
Posso perguntar para os seus colegas de ministério, pastor Walter, pastor Caleb, se tu merece entrar aqui. Não, não precisa. Então para que eu vou perguntar? Para Cristo Jesus, porque Ele me substituiu lá na cruz do Calvário, e eu vou entrar aqui em nome do Senhor Jesus, por tudo aquilo que Ele fez, e por Ele a minha vida procurou ser redirecionada, transformada, modificada. Por Ele a minha vida procurou ser norteada, e eu sei que conquanto eu não possa ter vivido com plenitude, mas uma coisa eu sei: a plenitude e o poder do sangue de Cristo cobriu todos os meus pecados, e eu posso entrar no reino dos céus pela graça, porque pela graça eu sou salvo, mediante a fé, e isso não vem de mim, não vem do Pai, vem de Deus, porque Ele me deu o dom de acreditar em Cristo Jesus. Eu sei que se hoje fosse o teu último dia e tu pudesse orar, você só poderia orar como esse homem orou se Jesus estivesse no teu coração. Só se Jesus tivesse transformado você completamente. E eu caminho para o final lembrando da cruz, lá na cruz do Calvário. Jesus, de um lado, um ladrão impenitente, um ladrão que achava que não deveria estar ali, um ladrão achando que a vida era injusta. Lembra do ladrão dizendo, né? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Um ladrão querendo salvação sem sacrifício. Um ladrão querendo perdão sem contrição. Um ladrão querendo que Deus olhasse para ele, mas ser intermediado por Cristo Jesus. Se és o Cristo, o Filho de Deus vivo, desce da cruz e creremos. Ele estava como os religiosos lá de baixo, mas ele estava querendo se safar da cruz, o lugar que ele merecia. E desculpa eu te dizer, sem Jesus sabe que tu merece. Sem Jesus sabe o que eu mereço? O inferno. O lago que arde fogo e enxofre. O lugar onde o verme não morre e há choro e ranger de dentes. Esse é o lugar para todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus, e esse é o lugar que todos nós mereceríamos se Jesus não tivesse vindo e quitado nossa dívida lá na cruz do Calvário. E esse rapaz, ele achava que Jesus tinha que salvá-lo porque ele estava sendo injustiçado. Mas o outro disse assim: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade, porque merecemos, mas ele mal nenhum fez. Aí ele olha para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando vires no teu reino. Já era também quase que a última oração. Já era também quase que o último clamor. E nesse clamor desse homem penitente, ele pede misericórdia a Deus. Eu creio que se Ezequias não tivesse tido uma vida bonita, e nessa oportunidade tivesse dito: eu andei muito feio, Senhor, o Senhor me perdoa e me dá chance, e me permite entrar na tua presença, o Senhor falaria: está perdoado. Como aquele ladrão na cruz. Mas uma coisa que Deus não perdoa é aqueles que tendo a oportunidade de ter uma vida transformada, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, e diferente não tem. E hoje você tem. Hoje você tem. Você está vivo. Eu estou vivo. E Deus dá, através de Cristo Jesus, para nós a possibilidade de uma vida inteira na presença dEle. Deus te dá a oportunidade de uma vida fiel na presença dEle. Deus te dá a oportunidade de uma vida quebrantada na presença dEle e capacitada por Jesus. Eu queria convidar você, nesse momento, a fechar seus olhos e pedir isso a Deus. Deus, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. E eu Walter aqui, talvez como você, eu espero viver bastante ainda. Mas o dia que Deus me chamar, e o dia que Deus te chamar, eu gostaria que nós estivéssemos preparados. Feche seus olhos e diga: eu quero estar preparado para o encontro com o Senhor. Eu quero estar preparado para o encontro com o Senhor. Pai, agora em nome de Jesus, o Senhor que conhece todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, que lembra de como estamos andando, eu coloco as vidas aqui presentes diante do teu altar, para que todos nós possamos viver com inteireza de coração na tua presença, que o nosso coração seja completamente, totalmente
totalmente do Senhor, que não haja espaço no nosso coração para os ídolos, que não haja espaço no nosso coração para a mágoa, que não haja espaço no nosso coração para aquilo que desagrada ao Senhor. Queremos ter o coração totalmente do Senhor, queremos ser fiéis. Nos ajude a sermos fiéis, sermos encontrados fiéis, e que ao olharem para nós vejam que nós somos a medida daqueles que andam da forma como agrada ao Senhor. Que as pessoas, quando procurarem viver segundo o teu querer, possam olhar para nós e perceberem em nós fidelidade, padrão, modelo, e buscarem viver como nós vivemos, para a honra e glória do teu nome, não para louvor nosso, não para aplauso nosso, mas para louvor do Senhor. Ajuda-nos, Deus, em Cristo Jesus, a nos quebrantarmos. Sabe, Deus, existem notícias que às vezes entristecem a gente, e esse homem tem a notícia da morte, e ele estava quebrantado. Que as notícias que nos machucam, que as dificuldades que nos sobrevêm, nos gerem lágrimas, mas lágrimas em meio à oração quebrantada, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Amém. Estejamos preparados para isso, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês que há muito tempo atrás, um senhor de Minas Gerais, ele foi no médico, e o médico pediu uma série de exames, e aí ele tinha o retorno no médico, e o médico falou para ele: olha, a situação do senhor é grave, o senhor põe em ordem a casa do senhor, que o senhor vai morrer. 6 meses no máximo. E aquele senhor ficou desesperado, e ele precisava de colocar a casa em ordem. Aí a primeira coisa que ele foi pagar as contas. Aí ele foi pagando as contas todas, vendeu uma vaca aqui, vendeu outra ali, pagou as contas todas. Aí ele pegou e falou: eu tô conseguindo ainda caminhar um pouquinho mais, eu acho que eu vou encaminhar meus filhos. Aí ele começou a encaminhar os filhos dele, fazendo a poupança para um, fazendo um rendimento para outro, colocando o sítio todo bem dividido. Aí ele percebeu que a saúde dele estava boa. Nisso ele falou: peraí, já passou 1 ano e meio, eu não morri. Coloquei a minha casa em ordem, mas não morri. Hoje, um dos filhos dele é presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, acho que pelo 4º mandato, reverendo Roberto Brasileiro. Um outro é deputado estadual, o Silas Brasileiro. Tem um médico e um advogado, se não me falha a memória. Porque falaram assim para ele: põe ordem na tua casa. E ele foi e pôs ordem na casa dele. E o engraçado, sabe o que foi? É que ele ficou curioso, que ele não morria. Ele voltou no médico. Aí o médico falou assim: a gente nem quis chamar o senhor de volta, porque a gente ficou sabendo que o senhor estava acertando a vida do senhor. Cidade pequena, né? O médico falou assim: mas o problema é que o exame foi trocado. A gente acabou colocando a vida do senhor em desespero. Foi em desespero nada, eu consertei minha vida. Minha vida está nos trilhos. Coloque sua vida no trilho. Porque se Deus não te leva de hoje para amanhã, pelo menos você tem oportunidade, na hora que Deus te chamar, falou: estou pronto. É agora? Estou pronto. Aquele homem estava pronto para ir. Que você e eu possamos estar prontos em Cristo Jesus, com a vida em ordem. Amém. Eu volto a palavra para o pastor Caleb, pastor Milton. Eu não sei como é que vai funcionar, e a gente vai estar caminhando para o final.